Olá, eu sou o pastor Davidson e trouxe aqui mais um versículo para a meditação nossa com consulta ao original hebraico. E dessa vez é apenas um versículo, mas ele tem uma curiosidade muito interessante que vai trazer bastante conhecimento para nós. Observe aqui Jó capítulo 2, versículo 9, quando a mulher de Jó começa a questioná-lo sobre sua integridade. Olha como diz o texto na Almeida Revista e Atualizada. Então sua mulher lhe disse: Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. É interessante o quanto essa mulher fala isso para Jó e a reação que ele teve no versículo 10, que diz assim: Mas ele lhe respondeu: Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Olha que interessante o que esse texto aqui fala para a gente com respeito à reação de Jó com essa fala da mulher. E por quê? O que na verdade a gente percebe aqui no versículo 9 em como isso se encontra no original. Aqui na parte de baixo você tem o texto original em hebraico, que eu vou estar grifando para você aqui, toda essa parte em azul, que diz Parir Elohim Vamut. Essa expressão aqui que ela disse, na verdade, você observa aqui que a palavra que aparece é essa aqui, ó, que eu estou grifando aqui em azul, parer, que na verdade é o verbo barar, como vamos ver aqui agora. E o que significa a palavra barar, traduzida como amaldiçoa aqui na nossa língua? Barar em hebraico significa, na verdade, abençoar, ajoelhar. Então você tem aqui várias acepções, todas elas no sentido positivo, é sempre abençoar, abençoado. Nesse caso aqui está no piel, que é um tronco verbal no hebraico, significa mesmo abençoar. E essa passagem aqui está no tronco piel, no modo imperativo, ou seja, uma ordem que a mulher de Jó deu para ele, o que já era uma situação bastante complicada, uma vez que naquela sociedade patriarcal a esposa não tinha liberdade de falar certas coisas com seu marido. Mas aqui ela assume essa postura de crítica mesmo à postura de integridade de Jó com respeito a não blasfemar contra Deus. Agora, essa curiosidade aqui é interessante. Por que no texto em hebraico aparece a palavra barar, que significa abençoar e não amaldiçoar? Para poder nos ajudar na compreensão dessa passagem, eu vou estar abrindo aqui um outro aplicativo para que você possa entender o que está acontecendo nessa passagem. Então, eu estou aqui com o aplicativo da Bíblia BTX, quarta edição em espanhol. É uma edição muito interessante. E já abri aqui em Jó, capítulo 2. Agora eu vou rolar aqui até o versículo 9. E você vai perceber uma coisa muito interessante. Você consegue ver na sua tela o tamanho do versículo 9 nessa versão da Bíblia textual em espanhol. Veja que é desproporcional ao texto em português e ao pequeno trecho também que está lá na palavra de Deus no original, na língua original em hebraico. Olha como diz aqui o texto em espanhol. E passado muito tempo, lhe disse a sua mulher: Até quando você se manterá dizendo: Olha aqui, suporto um tempo, um pouco mais, ainda conservo a esperança da minha salvação? Porque perceba aqui, apagada da terra foi a estátua à memória. Os filhos e as filhas, dores do meu ventre e fadigas, aos que em vão eu pari para você entre angústias, e você mesmo sentado entre a putrefação, entre a podridão, de vermes, passas a noite à intempérie,
E eu, errante e de esfregão, aqui a palavra em espanhol é esfregão, de lugar em lugar e de casa em casa, esperando a que se ponha o sol, para descansar das fadigas e das dores que agora me oprimem. Amaldiçoe a Adonai e morre. Então percebe que esse texto aqui, ele é bem maior do que como está em nossas Bíblias. O porquê disso? É interessante que aqui na parte de baixo da Bíblia textual nós temos algumas notas. Veja essa nota aqui do capítulo 2, versículos 8 e 9, que o comentarista da Bíblia textual diz: segue-se a Septuaginta. TM aqui significa texto massorético, é o texto hebraico. Então, o texto massorético omite esta reveladora seção. Na detalhada perda dos seus filhos, a dramática condição de seu marido e sua desesperada situação, as palavras da mulher de Jó conformam o lógico prelúdio do seu conselho: amaldiçoe a Deus e morre. O sentido aqui é que o remédio mais desejado, é, é, mais importante, né, para terminar a sua triste existência consistia em amaldiçoar a Deus toda vez que o castigo do blasfemo resultava com a experiência de uma morte imediata. Ademais, o texto preservado na Septuaginta leva a Jó em sua heróica decisão por manter a sua integridade. E temos aqui uma outra nota aqui, que é amaldiçoa em hebraico barar, como nós já vimos, que é bem dizer. Mas também, por metonímia, pode ser considerado maldizer, amaldiçoar. E tem uma nota muito interessante aqui, baseada no Salmo 10, versículo 3, em que também ocorre essa diferença de tradução por causa do contexto. Vamos abrir aqui o parágrafo 26 dessa nota especial da Bíblia BTX em espanhol. Comentando, portanto, o Salmo 10, versículo 3, olha como a Bíblia comenta e explica o porquê que acontece esse fenômeno. Amaldiçoe, segundo o texto hebreu atual, a segunda parte do versículo diz literalmente: e o avaro bendiz e menospreza a Adonai, a Yahvé, a Yahweh, dependendo do modo como você pretende estar mencionando o nome do Eterno. Isso não tem o sentido que muitas versões introduzem distintas elipses trocando o sujeito. Outras seguem a corrente comum tanto de círculos protestantes como católicos romanos, de que o verbo parar significa tanto bendizer como maldizer, como amaldiçoar. Toda essa confusão se tem originado por se ignorar que este verbo foi alterado pelo soferim. Os soferim aqui são os escribas, os doutores da lei. Então, esse verbo foi alterado pelo soferim, já que o texto primitivo dizia: e o codicioso, o avaro, amaldiçoa ou blasfema e despreza ou aborrece a Yahvé. Em efeito, aqui, como nessas outras passagens que você vê na sua tela, o verbo que figurava no texto hebreu original não era barar, bem dizer, mas kalal, maldizer, ou gadaf, blasfemar. Mas a fim de evitar o uso de tais verbos com relação a Deus, o verbo de referência foi substituído por barar, como a nota explicativa na margem. Então voltamos aqui ao nosso texto e você percebe agora o porquê de a nossa tradução em português trazer amaldiçoa a Deus e morre, e não como está literalmente na língua hebraica, que é abençoe a Elohim e morra. Então você percebe aqui também que o texto da Septuaginta ele é maior e dá mais explicações sobre os reais motivos da mulher de Jó. A gente sempre percebe a intenção e fidelidade de Jó, a integridade de Jó, no livro de Jó, mas a gente raramente pensa no que a mulher dele também enfrentou.
É interessante que no final do texto a Bíblia diz que Deus renova os filhos de Jó, trazendo eles em dobro, né, em grande quantidade, abençoa Jó em todos os sentidos, mas a mulher de Jó ainda permanece casada com ele. Então é muito interessante a gente perceber o quanto a fidelidade de Jó foi essencial e a mulher, mesmo sofrendo também, tendo a sua angústia pessoal por ver o seu marido naquela situação, a ponto até de quebrar um protocolo social muito importante para a época, mas ela então publicamente demonstrou fidelidade ao seu marido também, permanecendo com ele até o final. Espero que você tenha gostado disso e que isso sirva também de grande bênção para a sua vida. Você percebeu o quanto é importante sermos primeiramente fiéis ao Senhor, e no caso aqui do casamento, um casamento à prova de balas, de Jó e sua esposa, também ela permaneceu fiel ao seu marido. Enfrentou conjuntamente com ele todas as angústias sociais, pessoais, físicas, emocionais, tudo isso juntamente com seu marido, ok? Deus te abençoe, paz e bênçãos.